Vou fazer mais uma pergunta breve à presidenta Dilma Rousseff, e aí vou abrir a discussão para o público. Presidenta, algo que vem intrigando não só, digamos, especialistas, mas também muitos ativistas, que é o fato de que, fato conhecido, e o próprio jornal Estado de São Paulo, que é um jornal que apoiou o golpe, publicou isso com todas as letras, que para se salvar da acusação de direção de uma organização criminosa e de obstrução da justiça, foram gastos contra Temer, foram gastos pelo governo 32 bilhões de reais. Isso são mais de 8 bilhões, ou seja, mais de 8 milhares de euros. Isso é muito dinheiro. Foi gasto isso, além de mudanças como a que a senhora mencionou, a tentativa de flexibilizar o controle do trabalho escravo e muitas outras medidas foram adotadas no sentido de agradar o agronegócio, de agradar outros setores representados dentro do Congresso. A sociedade brasileira, a sociedade civil, que é e foi tão combativa em momentos tão decisivos, vem assistindo a tudo isso passivamente, é preciso dizer, ou sem a energia para lutar contra essa forma de usurpação dos recursos públicos. O que houve com a sociedade civil brasileira? Ela não é mais mobilizável contra a corrupção? O que está acontecendo nesse momento? Talvez a senhora consiga nos ajudar a explicar o que tem acontecido. Olha, eu acredito que, no caso dos 30 bilhões, o processo é um processo que está se repetindo a segunda vez. O Estadão coloca os 30 bilhões e é uma aproximação. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que, para se salvar, o presidente Temer comprou o voto das bancadas. O voto que ele comprou das bancadas não é só o pagamento direto ao parlamentar. Pode até ter isso. Mas algumas medidas que beneficiam a base social que esse deputado representa. Por exemplo, a bancada. Tem uma bancada lá no Congresso que o pessoal chama de BBB. Bola, bala e boi. A bancada comprada... A bancada comprada, ela é a bancada que o Estadão levanta, que foi a bancada do agronegócio, em que as dívidas dos grandes agricultores brasileiros foram perdoadas. Ainda a compra também tem o decreto de fim da fiscalização do trabalho análogo à escravidão, também faz parte dessa compra. Não é só restritamente a isso que eu dei esse exemplo, mas para dar 30 bilhões, tem várias leis que foram aprovadas que beneficiam os setores e se constituem isenções que o Estado deixa de receber. Enquanto isso, creche, escola, e, enfim, até quartel e universidade não funciona. Bom, o que aconteceu? O que eu acho que acontece? Eu não acho que a mobilização que envolveu o processo que vai dar no impeachment é uma mobilização de massa. É uma mobilização de setores da sociedade. Por isso, esses setores da sociedade, muitos têm a ver com o fato de que havia uma grande insatisfação e mal-estar de segmento da classe média brasileira, que achava que o espaço delas estava sendo ocupado por esses milhões que tinham saído da pobreza, outros que entraram na classe média e que, portanto, por exemplo,
aeroporto brasileiro sempre foi um lugar de trânsito da elite. E ele passou a ser um lugar de trânsito, né, de uma pessoa que era motorista, uma pessoa que era empregado doméstico, uma outra pessoa que era porteiro, enfim, passou a ser um lugar de trânsito de todos. Aí diziam o seguinte: esse pessoal do PT está transformando os aeroportos brasileiros em grandes rodoviárias. Isso decorre de uma questão que nós, no Brasil, pouco estudamos, que tem a ver com um fato terrível que aconteceu com o país, que é: nós tivemos escravidão até 1888, portanto, formalmente foi encerrado em 1888, mas as suas consequências, vocês vão convir comigo, não foram encerradas. Um dia eu me dei conta que eu nasci, e quando eu nasci, a escravidão só tinha formalmente sido extinta há 59 anos. O que, em matéria de regime de trabalho extinto, é muito pouco. E que eu passei uma parte imensa da minha juventude, de chegar adulto, e além disso, de chegar à presidência da República, convivendo com as decorrências dela, tanto no plano da exclusão, porque a pobreza no Brasil tem rosto, quanto no plano simbólico. E também para entender que não foi um regime que foi em alguns lugares do Brasil. A escravidão ocorreu em todos os estados da federação. Ela é um fator extremamente grave numa sociedade. Em algumas outras sociedades, o processo foi feito muito complicado e com banho de sangue. Mesmo assim, não resolveu ainda a situação da exclusão pela questão do negro no Brasil. Nós não somos um país que pode desconhecer a escravidão, que pode desconhecer a questão do preconceito de raça, que pode desconhecer que a exclusão também tem uma parte da elite que foi escravista. Essa parte escravista virou os donos, os proprietários das fazendas de café. Na sequência, transformaram-se nos industriais do país. E as classes médias, nós somos frutos também desse processo. Nós somos aqueles que eram chamados brancos pobres, ou que eram agregados ao senhor, ou que, de alguma forma ou de outra, chegamos pela colonização, pelo trabalho assalariado, que chega às fazendas de café, né, no início do século. Então, isto é o Brasil. Eu acho que uma parte da mobilização do impeachment tem a ver com esse mal-estar da classe média. Outra questão que me preocupa muito é a exaustão de manifestações sem resultados concretos. E aí nós temos de entender algumas características do Brasil. Não sei, vocês são muito novos, talvez vocês não lembrem, mas um dia nós estávamos em plena ditadura, em 1974. E de repente, a ditadura, do ponto de vista político, silenciosamente foi derrotada em todos os estados da federação. Todos. Na época chamava-se MDB, elegeu senador e deputado federal em todos os lugares. Por quê? A população se manifestou via o voto. Eu acho que nós vamos viver um momento muito especial em 2018. Por quê? Porque geralmente eleição presidencial no Brasil é um momento que se discute todas as questões nacionais. Não são discussões locais nem comunitárias. Se discute tudo.
E esse momento de discutir tudo, eu acho que vai ser bastante significativo, porque as pessoas, e alguns, foram de fato enganados, entraram nessa história do golpe, achando que iam salvar o Brasil, né? E que era de fato uma coisa horrorosa que estava acontecendo. Outros entraram por ouvir dizer. Agora, vamos lembrar bem que não é a parcela que sempre tradicionalmente nos apoiou, mas não se pode também olhar para as pessoas que se manifestaram de uma forma a afastá-las do processo de entender o que aconteceu, de ter uma tolerância com elas, para trazê-las para a compreensão de que não é isso que vai salvar o Brasil, que pelo contrário, o Brasil foi enterrado nisso. Então, eu fico mais tranquila. Eu já achei que havia muita passividade diante de tudo que estava acontecendo. Mas uma parte dessa passividade é porque a mídia é contra essas manifestações. Ela não divulga as manifestações. O movimento social cresceu muito e ganhou uma grande capacidade de se articular e de se articular de forma ampla, criar uma frente que chama Frente Brasil Popular, criar uma outra que chama Frente Povo Sem Medo, e que entra todo mundo, sem olhar a origem, sem olhar qual é, o que a pessoa deseja. Então, houve um processo também no Brasil de mobilização, fizeram a maior greve. Bom, alguma vez vocês viram isso ser divulgado? Não. Vocês viram alguma caravana do presidente Lula ser divulgada? Não. E reúne milhões não é, mas milhares de pessoas. Né? Reúne. No caso, eu acho, no Brasil, nós temos uma situação hoje também de extrema dificuldade para as pessoas. Elas estão perdendo emprego, o emprego agora está vigindo, a reforma trabalhista, eles vão pegar um emprego e dividir por 3. Isso vai significar até um aumento aparente do emprego, mais um aumento da precarização absoluta. E eles conseguiram, com essa reforma trabalhista, desequilibrar a Previdência. A Previdência passa a ser uma situação muito difícil. E eu falo da Previdência porque ela mobiliza. Alguma vez vocês viram e sabem que todas as categorias discutem a questão da Previdência? Em todos os estados da federação, que reúne milhares de pessoas, e não é uma questão só política, é uma questão política e de reivindicação de direitos. Então, eu não sei não, mas eu acho que o ano de 18 reserva muitas surpresas para muitos golpistas. Esse importante chamado à esperança e também à reconciliação, que eu acho que é fundamental, precisamos viver isso no Brasil em 2018. Eu abro a rodada de perguntas. Nós vamos poder acolher umas 5, 6 perguntas, e aí a gente passa para a mesa e, havendo tempo, fazemos outra rodada. Tem que ser curtas. Perguntas, por favor, bem curtas. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Frau Präsidentin, Sie sagten, dass nach dem, was Sie den Putsch nennen, von Ihrem eigenen Vizepräsidenten organisiert, dass da die Wirtschaft erst schlechter geworden sei. Nach den neuesten Daten, die ich kenne, ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen, die Zinsen sind gesunken. Erkennen Sie das an, dass leichte Verbesserungen am Horizont erscheinen? Und dann am Ende haben Sie leidenschaftlich für die Kandidatur von Lula im nächsten Jahr gekämpft.
Ich kenne viele Menschen im PT, die sind nicht dafür. Die meinen, dass ein Feuerkandidat her müsste, weil man nicht nur in den armen Staaten gewinnen kann, sondern auch Sao Paulo und in Minas Gerais und in den reichen Staaten. Das Land ist ja sehr geteilt und so nicht nachhaltig. Ich weiß nicht, woher die wahrscheinlich Globo. Oder? Das ist wahrscheinlich die Nachricht. Wird sie antworten? Próximo. Hier. Vem aí. Muito obrigada pela sua presença aqui. Fala alto. E por compartilhar com a gente todas as suas reflexões, que foram altamente inspiradoras. Meu nome é Patrícia Rangel, eu sou pesquisadora de pós-doutorado da USP e visitante aqui na Universidade Livre de Berlim. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que geralmente aparece nas entrevistas que a senhora fez após o golpe, mesmo durante o processo, e que apareceu em um outro momento, aqui no workshop que o Instituto de Filosofia da Universidade de Berlim ajudou a organizar, na Rua Luxemburgo. E tem a ver com a misoginia e o machismo durante o golpe. Em todos os momentos que fizeram parte, antes, durante e depois, na mídia, na sociedade civil, nos setores conservadores e no parlamento, o machismo e a demonização da imagem da senhora foi presente. E isso é um elemento que a senhora geralmente menciona, que hoje acabou não sendo tocado. Eu gostaria que a senhora comentasse mais uma vez, se possível, sobre isso. Dilma, Roberto, meu nome. Eu tenho que falar rápido a pergunta, mas eu primeiro queria te parabenizar pela sua luta brava contra a gangue de bandidos que te tirou do poder. Agora a minha pergunta pode soar talvez como uma crítica, e também. A gente falou muito aqui sobre você mesmo falou muito sobre o papel da imprensa no golpe, e eu pessoalmente acho que aquela gangue só conseguiu dar o golpe justamente com o apoio das 6 famílias da mídia oligárquica brasileira. E aí vem a minha crítica, por que o PT fez tão pouco para tirar o poder da mídia oligárquica brasileira? E, indo além disso, qual é a proposta que o PT então tem para 2018 de tirar o poder dessa mídia, porque senão eu temo que isso vai acontecer de novo. Uma última pergunta, já está atrás ali de lá, já está vendo. Ele de lá já está esperando o tempo, e aí passamos para a presidente. Foi um prazer ouvi-las, enriquecedor as duas. E a minha pergunta é direta. Eu queria saber mais da presidente Dilma, o que ela pensa da privatização da Eletrobras. Presidente, eu quero saber o que a senhora achou da minha camiseta. Na verdade, nós temos 6 perguntas. Uma primeira sobre a economia, se a economia não melhorou. A segunda... Já anotou. Já anotou. Bom, vamos começar pela primeira. O crescimento econômico. Eu fui afastado do governo dia 17 de abril. A partir do 17 de abril de 2016, eu deixei de ser presidenta no exercício, passei a ser só presidenta, que é uma das falhas da lei do impeachment. No dia, se eu não me engano, 24 de junho ou de julho, a União Europeia sofreu um grande baque, que foi o Brexit, aprovado no Reino Unido. Diante do fato, 2 meses, portanto, ou no máximo 2 meses, pode ser junho, eu não tenho certeza se é junho ou julho. Diante deste fato,
O governo brasileiro, provisório naquele momento, integrado pelo senhor Henrique Meirelles, soltou uma nota, que é um verdadeiro atestado de robustez macroeconômica do meu governo, porque o senhor há de convir que de 17 de abril a 24 de junho ou julho, é junho, né? 24 de junho. Então, vejam vocês, né? Pouquíssimos dias depois da minha saída. Como é que é a nota? Eu poderia lê-la aqui se eu tivesse o meu computador, mas não tenho. Mas eu sei ela de cabeça. É assim. A situação macroeconômica do Brasil é de plena robustez, por alguns motivos. Primeiro motivo, temos 380 milhões de dólares de reserva. Eles não botam o número, mas eu sei quanto é, por conta das reservas que nós temos. Segundo motivo, o Brasil tem um enorme colchão de liquidez. Verdade. O Tesouro Brasileiro tem muita liquidez. O Tesouro Brasileiro tem uma quantidade significativa de bilhões de dólares. O Tesouro, eu não estou falando aí de reservas, não digo também o valor, porque é uma informação que eu obtive no exercício da presidência. A dívida pública e a dívida privada interna no Brasil é denominada só em reais. Portanto, não tem um único parcela da nossa dívida que está em dólar, que tem correção cambial, que está em qualquer outra moeda. Terceiro item, nós temos totais condições de arrecadação, emissão de crédito e de obtenção de investimentos diretos externos. Porque quando eu saí do governo, os investimentos diretos externos eram 67 bilhões de dólares anuais. Esta fala deve ser combinada com, que é o atestado, esse é o atestado, porque isso não aconteceu em 1 mês e 15 dias que eles estavam no governo, isso deve estar combinado com outra questão. O Brasil, durante 6 anos, praticamente de 2008 a 2009, quando estoura a crise internacional, que é vírgula, né, um parênteses, nós não temos a menor responsabilidade por ela, nós não tínhamos dívida soberana, nós não tínhamos tomado empréstimo além do que podíamos. Enfim, o Brasil era um país absolutamente limpo do ponto de vista de endividamento. Pelo contrário, nós éramos credores internacionais, tanto do Fundo Monetário, quanto de todos os órgãos que, de algum momento, nós emprestamos para eles. Esse país tinha uma situação de tentar impedir que a recessão chegasse até ele, o desemprego chegasse até ele. Eu fui eleita em 2014. No final de 2014, a taxa de desemprego no Brasil era de 4,6%. O que aconteceu no ano de 14 para todos os países, todos emergentes? A partir da metade do ano de 14, aprofundando-se no terceiro trimestre de 14, caiu o preço do petróleo, o preço do minério, o preço dos alimentos. Apesar do Brasil não ser um país só produtor de commodities, isso provocava nele um grande baque, porque é por ali que o nosso comércio externo se desenvolvia. E como vocês sabem, porque vocês tiveram uma queda de 6% no PIB quando enfrentaram a crise, uma das correias de transmissão da crise se dá através da redução
das exportações. A outra se dá através do aumento da piora das condições de crédito internacional. O que aconteceu nesta época também? A saída dos Estados Unidos da política de quantitative easing ou de expansão monetária. Qual foi a consequência dessa saída? Houve uma valorização do dólar, portanto, uma corrida para a segurança e uma desvalorização das moedas dos emergentes, profunda desvalorização, a ponto deles falarem que tinham os chamados five fragiles, ou seja, os 5 frágeis, que eram os países que tiveram maior impacto pela queda, ou seja, redução do valor da nossa moeda. Além disso, nós éramos, assim como a Alemanha, grandes parceiros comerciais da China. E a China tem um dos mais profundas reduções da sua taxa de crescimento do PIB, que sai de 10%, 11% e cai para 7%, 8%, por aí. No caso do Brasil, ainda tem uma quarta ou uma quinta razão. Nós enfrentamos a pior crise hídrica até então. Agora eles estão enfrentando uma pior que nós, que a nossa daquela época. E isso leva, no caso do Brasil, ao aumento do preço da energia drasticamente. Porque você sai de uma energia de custo zero, que é a água, e passa a pagar o gás ou qualquer outro combustível fóssil para poder segurar o abastecimento de energia. Então, o que eu quero dizer é que uma coisa é recuperar depois de estar com 6% e ter 0,01% de crescimento. Outra coisa diferente é ter um crescimento sustentável daqui para frente. Nós voltamos a níveis pré-2009. Por que nós voltamos? Porque junta-se a esses fatores econômicos uma coisa que eu falei, que é o uso do método do Milton Friedman. Uma crise política de proporções avassaladoras. Aliás, aquele prêmio Nobel americano, me fugiu o nome, mas economista, meus amigos. Stiglitz. Stiglitz. Do Partido Democrático. Joseph Stiglitz esteve no Brasil e disse: olha, a crise econômica brasileira estava precificada. O que não estava precificado era a brutal crise política. Porque quando você, há 3 meses de uma eleição, coloca na pauta, coloca na mesa, vamos criar um impeachment, o que é que o setor empresarial faz? Para. Vai ter um impeachment de um presidente da República num país, o que acontece com esse país? E esse processo foi um processo extremamente demorado. Soma-se a isso que aplicaram em nós uma política chamada de quanto pior, melhor. Pública e notória, que nós não aprovamos nenhum das nossas propostas de redução e de ajuste. Nós não aprovamos aumento de CPMF, não aprovamos diminuição de certas despesas. Por quê? Porque tratava-se de fomentar a crise econômica e não de reduzi-la. Só vão tomar medidas depois que eu saio. Aliás, o ano de 2016 é pior. De janeiro a maio do ano, em que eu vou sair em agosto. Não, eu vou sair em agosto. De maio a agosto, eles não aprovam, nenhuma comissão funciona. Nenhuma comissão. É como se aqui o parlamento paralisasse durante uma crise econômica. O parlamento brasileiro paralisou-se.
né? Não aprovava nem uma vírgula. Então, eu quero falar isso, sabe por quê? Porque eu acho que uma das grandes lorotas que a mídia brasileira contou foi que o Brasil estava quebrado. O Brasil não estava quebrado e não está. E o mais grave é que as condições macroeconômicas são robustas. O que está estourado são as condições fiscais. E aí, alegar que eles tomaram medidas de ajuste fiscal é uma temeridade, porque o déficit passou de 59 no meu governo a 159 este ano. Então, essa é a situação. Segunda resposta. A segunda resposta. Nós não falamos só do Nordeste, não. Aonde nós tivemos grande sucesso e a maior presença foi na última caravana, em Belo Horizonte, na Praça da Embaraçada.